Olá, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Esse é o 6º episódio da série Recomeço. É tempo de recomeçar, ainda mais no primeiro mês do ano de 2021. É tempo da gente renovar as nossas forças e a ideia desse conteúdo é a gente estar passando material de qualidade para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, das coisas do coração. E eu fico muito contente por esse tempo que a gente está vivendo junto. Eu te convido a você conhecer mais sobre os meus trabalhos através da arte. Eu uso a arte como ferramenta para salvar vidas. E tem uma oportunidade maravilhosa que hoje, sempre eu estou trazendo algum convidado, e hoje nós vamos ter alguns ensinamentos do mestre Augusto Cury. Augusto Cury que já tem aí, gente, muitos livros que com certeza na sua vida você já foi edificado, né? Tem o Vendedor de Sonhos, tem vários livros que ele já produziu, que é espalhado pelo mundo inteiro. É um dos escritores brasileiros mais conhecidos no mundo e é um privilégio para a gente parar para ouvir uma pessoa com tanta sabedoria. Lembrando que durante esse tempo, a nossa conexão, a ideia é que todo mundo que está passando por aqui possa acrescentar em nossa vida como recomeçar, como viver novas oportunidades, né? E diante de uma pandemia, claro que a gente precisa aprender como se acalmar ou ter um autocontrole de si mesmo. E nada melhor do que falar sobre esse assunto com o grande mestre Augusto Cury. Vamos ver ele falar umas dicas de como a gente deve se acalmar e ter um autocontrole de si mesmo. Vamos lá. Como se acalmar ou ter autocontrole? Já pensou se o processo fosse mágico? Todos os psiquiatras e psicólogos praticamente não teriam pacientes, porque o ser humano seria plenamente autor da sua própria história. Seria muito bom, mas não existe processos mágicos na mente humana. Tudo depende de um treinamento contínuo. Teu eu, que representa a capacidade de escolha, todos os dias tem de entender que todas as escolhas têm perda. Se você quer ter autocontrole, você deve não ser escravo daquilo que te irrita. Se você perde o equilíbrio porque tem uma expectativa grande em relação às pessoas, diminua a expectativa em relação a elas. Ou seja, dois, mas não espere muito que as pessoas correspondam a tudo aquilo que você espera. Aprenda a contemplar o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Também isso ajuda no autocontrole. E todos os dias, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Não seja um ruminador do lixo do passado. Seja um autor, um protagonista da sua própria história. Traga à sua mente aquilo que te dá esperança, que te alegra, te anima e faz da vida um espetáculo de prazer e não um espetáculo de estresse. Períodos de pandemia despertou na gente muito medo, né? A gente liga a TV, as pessoas que gostam de assistir televisão, eu particularmente já tenho, acho que uns 2 anos que eu não fico muito conectado à TV, que eu não ligo mais à televisão. As notícias eu fico sabendo pelo celular mesmo, né, nesses portais de notícia, mas eu procurei a não me prender muito a ver tanta matéria negativa. Infelizmente a TV tem muitos noticiários e se a gente ligar a gente vai ver que a maioria das notícias só são notícias de tragédia. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque se você passar o dia inteiro ouvindo sobre tragédia, infelizmente você vai acabar despertando algumas coisas dentro de você, como medo, né? O vírus está aí, está solto, mas se a gente estiver enchendo a nossa mente só de informação negativa, a gente vai acabar reproduzindo aquilo que a gente recebe. Então, muito cuidado com aquilo que a gente escuta, que a gente permite que fique na nossa memória armazenado. Geralmente os pesadelos, né, o medo, ele é gerado através daquilo que vem externamente para nós. Podemos combater sobre isso e ninguém melhor do que Augusto Cury para falar para a gente sobre o medo, né, sobre como isso atrapalha o nosso processo de desenvolvimento de uma forma geral. Então,
confira aí o que ele tem por falar sobre esse assunto. A mente humana é capaz de produzir muitos tipos de medos ou fobias. Por exemplo, o medo de altura ou acrofobia, o medo de lugar fechado ou claustrofobia, o medo de falar em público ou glossofobia. E também há um medo de contrair bactérias, vírus, como no caso o Covid-19. Bom, por favor, todas as vezes que a tua mente começa a desenhar que você está sendo contaminado, sem nenhum sintoma clássico, sem você ter sido exposto, você tem de usar uma técnica que nós chamamos de DCD, duvidar, criticar e determinar. Duvide de tudo aquilo que te controla, duvide de que você não consiga ser livre, duvide dos pensamentos angustiantes, critique as ideias perturbadoras, critique a emoção fóbica, o medo. Você deve fazer isso no silêncio da mente e determine estrategicamente ser gestor da sua emoção, líder de si mesmo. Então, quando você duvida, critica e determina no silêncio da sua mente, você se torna cada vez mais autor da sua história e você previne a virose mental. Mas não se esqueça, previna-se contra o vírus real, o vírus do Covid. Nós estamos aí vendo mensagens tão preciosas, né? Que com certeza esse conteúdo vai nos ajudar durante esse processo desse ano, como combater alguns males, algumas coisas que têm nos levado a viver um verdadeiro cárcere, né? Um cárcere mental, aquilo que nos aprisiona, que nos deixa ficar totalmente à mercê da situação. Bom, Augusto Cury, ele é especialista em falar, né, nessa questão da gestão da emoção. Ele fala muito sobre isso em seus livros, mas a pergunta que a gente precisa para poder se tranquilizar, se sentir melhor, quais os primeiros passos, né, na prática que a gente precisa para cuidar, para aprender sobre gestão da emoção? O que você poderia dizer para a gente como, né, lidar com as nossas emoções? Isso é tão significante porque todo ser humano tem esse lado emocional aguçado. A gente precisa ter o controle, encontrar o equilíbrio, de que forma... Primeiro, claro que a gente precisa se conhecer, né? Se você não conhecer você mesmo, fica difícil iniciar qualquer processo. Mas vamos falar com esse grande mestre. Ele com certeza vai continuar dizendo coisas bem específicas. Você pode ver que todas as respostas são bem diretas. A ideia é que a gente possa mesmo verdadeiramente aprender com ele. Então, vamos lá. Qual é os primeiros passos para a gestão da emoção? Nos responda, doutor Augusto. Qual o primeiro passo para uma boa gestão da emoção? Em primeiro lugar, você tem de reconhecer que você é um ser humano em construção. Porque se você não se coloca em construção, você tem a necessidade neurótica de ser perfeito. E toda pessoa perfeita engessa os seus conflitos, as suas características de personalidade doentia e arrasta-as por toda a vida. Em segundo lugar, você tem que conhecer o funcionamento da mente. Ou seja, entender que existe uma série de armadilhas mentais que as escolas, as universidades não nos ensinam. Por exemplo, cada pensamento perturbador ou negativo tem de ser impugnado e reciclado nos primeiros 5 segundos em que eles surgem, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. Número 3, você também tem de entender para uma boa gestão da emoção que a tua paz vale ouro, o resto é lixo. Quantas coisas você dá importância que não tem nenhum significado? Por quantas discussões, quantos atritos, quantas preocupações tolas, débeis, infantis, você gasta uma energia vital e acaba comprometendo a sua saúde emocional. Portanto, gestão da emoção começa quando você penetra em camadas mais profundas do seu próprio ser. Um beijo do coração de Augusto Cury. A gente poderia passar o dia inteiro ouvindo sobre isso, afinal esse assunto ele traz para a gente, né, tranquilidade, traz para a gente certeza de como resolver os nossos conflitos internos. Lembrando que na vida nós temos possibilidade de se reinventar, né, de descobrir novos caminhos e oportunidade de viver algo novo.
A ideia do recomeço é exatamente trazer para nós um olhar diferente para o caos. A tempestade existe e eu me recordo muito bem que quando era criança eu tinha tanto medo de trovão, mas isso foi uma transferência. Minha mãe tinha muito medo de chuva. Então toda vez que chovia, eu pequenininho corria para a cama com a minha mãe, a gente se embrulhava dos pés à cabeça e ficava ali até a chuva passar. Mas uma coisa na nossa mente a gente tinha certeza: a chuva ia passar e o sol ia voltar a brilhar outra vez. Então, é tempo da gente acreditar em dias melhores, é tempo da gente renovar a esperança dentro de nós, na certeza de que todo dia é uma oportunidade de viver um novo recomeço. Não se esqueça de algo que é bem precioso. Gente, a bênção não está sobre um lugar, a bênção ela está sobre você. Você é morada do Altíssimo. Então, para onde você for, os planos e propósitos de Deus vai se cumprir na sua vida. Não se esqueça de entregar a sua vida a Ele, de confiar somente nele, de gerar expectativa naquele que te conhece melhor do que você mesmo. E Deus, Ele é por nós. E quando a gente coloca a nossa vida à sua disposição, tudo se torna resolvido. Tudo começa a ter um caminho certo, um direcionamento certo, e tudo que a gente precisa exatamente é de confiar. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Então comece a materializar na sua mente aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Eu te peço que você se inscreva no canal, adicione o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, você possa receber notificações. Fica aqui o meu abraço. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.